Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades aqui da nossa região, do estado de São Paulo, do Brasil e até do mundo também, por que não? Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Você entrando no Facebook, acessando a página da TV Rio Preto, pode assistir o nosso programa e, mais do que assistir o nosso programa, pode interagir conosco, enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E eu sempre faço questão de estimular você a fazer isso, a interagir conosco aqui na Opinião Cidade. É uma honra quando você faz isso. Sejam, portanto, muito bem-vindos. No programa de hoje nós vamos falar sobre capacidade de vendas, capacidade de vender, de negociar, de fazer negócios, de empreender, etc. E para isso estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade hoje o Robson Penha, que é diretor da Escola de Vendas e Negócios KLA de São José do Rio Preto. Uma franquia, né, a KLA, uma escola de vendas, que o Robson trouxe para Rio Preto, formou ontem, né, Robson? Está me dizendo agora, formou ontem a sua primeira turma, uma turma um programa de duração de 3 meses, não é isso? Exato. Outros cursos já estão programados, um deles já tem data, daqui a pouco a gente vai falar sobre as datas, etc. Mas principalmente nós vamos falar sobre a importância de se preparar uma pessoa para a arte, para o ofício de vender, não é? Muitas pessoas reclamam, às vezes já trabalhando na área de vendas, reclamam que talvez eles estivessem no local errado, porque não tem dom para aquilo, etc. Fala um pouco sobre isso. Existe essa história de dom mesmo, mas na verdade é uma técnica, isso tem que ser aperfeiçoado, tem que se trabalhar, tem que se estudar para vender. É isso, Robson? Sim. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Esteja à vontade, por favor. Prazer é meu estar aqui, Rei. Tá? Tudo de bom para você. Vendas precisa ser estudado, né? Não adianta. Esse profissional, vendedor, ele precisa se capacitar constantemente, né, para as vendas, porque o nosso mercado muda. O nosso público, ele muda. Se atender um cliente há 10 anos atrás, ele tinha uma mentalidade, era um público, 15 anos era realmente outro, 5 anos, e hoje. Então, o nosso público muda, os produtos mudam, e o vendedor tem que estar sempre se atualizando. Tem que estudar vendas, e não é mais aquele vendedor antigo que falava, não tinha o que fazer, ele saiu de uma empresa, vou ser vendedor. Não, o vendedor tem que se preparar para o mercado de trabalho. Tem que se especializar nisso e habilitar para isso. Especializar nisso, com certeza. Nós temos o nosso curso, tantos vendedores veteranos, né? E temos os novatos, serve para os dois públicos. Vendas tem que ser estudado, sim, com certeza. Qual que é mais difícil lidar, Robson? Eu perguntei para você agora há pouco, lá fora, sobre isso aí. Quer dizer, o vendedor já na zona de conforto dele há muitos anos, etc., já com o formato da cadeira até acostumado com o corpo dele, né? E tem a geração nova, que é essa geração que já nasce digital, né? Já nasce muito voltada para essa questão digital, etc. É mais complicado mexer com aquela pessoa antiga, mas não chama antiga, não que eles não gostam de chamar assim, mas na verdade é uma pessoa mais acostumada ao formato da cadeira ou não. Ou os dois precisam de estudar, precisam de se aprimorar. Rei, os dois, óbvio, nós precisamos preparar esse profissional para o mercado. Mas o veterano que já está na zona de conforto, qual que é a dificuldade que nós enfrentamos com eles, de repente? É mais de trazer ele para o curso. É você tirar ele de onde ele está e falar assim, show, você precisa fazer um curso, se especializar, como eu disse, o nosso público mudou, né? E tirar ele daquela zona de conforto para fazer o curso. Quando ele já se dispõe a fazer o curso, já é meio caminho andado, já é um passo na direção do sucesso. Tá? Robson, e quando a gente fala em vendedor, é vendedor de qualquer área, né? Um vendedor de produtos imobiliários, por exemplo, é uma coisa, vendedor de produtos alimentícios, por exemplo, e vendedor de si próprios, né? Eu soube aqui, daqui a pouco a gente vai falar em detalhes sobre o programa do curso, que uma das técnicas, uma das cláusulas, um dos pontos que você insiste, tem até uma aula voltada para isso, é a pessoa vender a si próprio, né? E isso deve ser muito interessante, né? O nosso curso ele já inicia com a credibilidade. Como você transmitir credibilidade e vender mais. Junto com a transmissão de credibilidade, tem que aprender a se vender. Porque o bom vendedor, eu já até faço uma pergunta para o pessoal na sala, quantas propostas de emprego você recebe por semana ou por mês? Toda empresa precisa de um bom profissional. Se você é um bom profissional, você sabe se vender, você transmite credibilidade, todo mundo está te vendo. E a concorrência também.
né? Então ele recebe propostas de emprego, porque se o vendedor sabe se vender, com certeza ele recebe. Toda empresa precisa de um bom profissional e ele vai querer você na equipe dele. Em relação às outras áreas, como eu citei como exemplo a área imobiliária, todas elas precisam de... Exato, todas as áreas. O nosso curso ele é voltado tanto para vendedores pracistas como vendedores lojistas. Né? Nós temos a venda mais ativa, né? Até o pessoal de telemarketing, nós já formamos pessoas de telemarketing com a gente, né? Porque o falar bem ao telefone também, né? Tem tudo isso que nós abordamos no nosso curso, até porque são 36 horas de treinamento. Nós pegamos toda a dificuldade que o vendedor tem no dia a dia, toda a dificuldade que ele apresenta de preço, de objeção de cliente, nós vamos tratando. O nosso curso é um tratamento com toda essa dificuldade que ele encontra no dia a dia. Robson, o Robson é especialista em vendas, estratégia e gestão, consultor, treinador, instrutor e orientador de várias empresas e já tem colecionado bons êxitos nos cursos, né? Tem notícias de empresas que matricularam ali seus alunos, seus vendedores, por exemplo, em grupo, etc., e apresentaram um bom resultado, é isso? Os resultados são mensuráveis rapidamente, é isso? Sim, o nosso curso, a escola de vendas tem um período de 90 dias. As nossas aulas são bem objetivas. Então, o vendedor teve aula hoje, eu apresento 2 aulas cada semana. São 3 horas de treinamento por semana. Nós não vamos, são 24 aulas, nós não vamos esperar os 24 aulas para ter o resultado. Nós tivemos a aula hoje, amanhã você coloca em prática o que nós aprendemos hoje. Então você já tem uma semana inteira colocando em prática aquilo que nós apresentamos em aula, automaticamente as suas vendas já começam a melhorar, porque você vai colocando aquilo que de repente, óbvio, você sabe muita coisa e outras que a gente apresenta e acrescenta com o teu conhecimento. Poxa, eu não lembrava, eu sabia, mas não lembrava, não praticava. Então a gente traz isso à tona, ele vai praticando, vai colocando e já vai tendo um resultado positivo nas suas vendas. Robson, fatores como timidez, por exemplo, bloqueios, etc., chegam a atrapalhar as pessoas no processo de vendas e são tratados no curso, por exemplo? Não? Como é que é isso? Nós tratamos a parte comportamental desse profissional também. Você não pode chegar na frente do cliente despreparado. O problema, muitas vezes, dessa timidez, é porque ele não está preparado. Ele, às vezes, não conhece direito o produto. Porque você, vendedor, tem que ser especialista na área em que você atua. Você tem que saber tudo do seu produto. Quando você sabe tudo do seu produto, você é especialista naquilo que você vende, você chega mais preparado. Estratégia, né, para você vender. Planejamento, essa é a palavra. Os vendedores saem para vender, saem para visitar o cliente ou recebem a visita de um cliente na sua loja, na sua empresa e eles não têm um planejamento, né? Não sabe o público e às vezes ele oferece sempre um produto certo para a pessoa errada e vice-versa. Então, 70%, a média, 70% dos vendedores não fazem o planejamento de visita. E automaticamente ele não transmite credibilidade e não está centrado, ele não está nos trilhos para fazer um bom atendimento. Às vezes já derruba a venda antes de visitar o cliente. Antes de visitar. Nem vou nesse cara, porque esse cara não vai comprar mesmo, né? Quer dizer, não pode se pensar assim, não é isso, Robson? Você imagina que Exato. Ele já sai, e aí se o cliente pega ele na curva com algum assunto, ele já se desmotiva. É muito, né? A vendas, nós sabemos, ela é difícil, né, para quem está despreparado. Não que a venda necessariamente seria algo complicado, não, mas quem está despreparado para esse mercado, a venda vai ser difícil. Mas quem está preparado vai entender que é prazeroso atender um cliente, é prazeroso você visitar um cliente, receber um cliente na sua empresa quando você está realmente preparado e ansioso para que isso aconteça. Eu estou lendo aqui alguns itens do conteúdo do treinamento, né? Estou vendo que tem alguns pontos bastante interessantes, né, em cada uma das aulas. São 36 horas, né? 36 horas, né? 36 horas distribuídos em 3 meses, né? 90 dias. 90 dias nós estamos juntos lá. Mas tem alguns pontos muito interessantes aqui, a diferença entre preço e valor. Essa é uma questão, imagino, crucial nesse processo, né? Realmente. Inclusive, quando eu visito empresários, é uma dificuldade muito grande. Os vendedores hoje ficam, e se falar em um aumento de tabela, então, pronto. Aí o vendedor desmotiva mais ainda. Ele acha que ele vai aumentar a tabela e não vai vender nunca mais, né? Por quê? Porque nós estamos
vendendo somente preço, nós não estamos agregando valor ao nosso produto. Isso, Rei, numa palestra, aí o vendedor, por que de repente é difícil nós trazermos o veterano para o curso? Ah, Robson, eu já fiz muito treinamento, faço treinamento, palestras, workshop. Beleza, parabéns, eu acho que você tem que fazer isso mesmo. Inclusive eu também sou palestrante, faço workshop, né? Mas durante uma palestra nós vamos falar sobre agregar valor 10, 15, 20 minutos, no máximo 10 minutos. Por quê? Porque nós temos vários assuntos para passar para vocês. Então é muita informação de uma só vez, você não consegue captar tudo isso e colocar em prática. No nosso curso, como eu disse, nós temos uma aula só de como você agregar valor, como você vender valor e não preço, sair da guerra de preço. E quando você entra na guerra de preço com o cliente, aí pronto, você não tem onde se agarrar mais. Você não agregou valor antes. Exato. Como é que você vai apresentar o benefício do seu produto para o teu cliente? Você perdeu por um centavo, qualquer motivo, acabou. Aí você caiu na guerra de preço, é difícil o vendedor tomar a posição. Aí o que acontece? Às vezes o poder muda de mão. Aí o poder passa na mão do cliente, aí fala, se eu não fizer o preço, eu não compro. Aí o vendedor não tem onde agarrar. Então nós fugimos dessa guerra de preço, passamos toda a situação para ele vender valor, agregar valor, né, no produto, para quando chegar no preço o cliente entender. Outro ponto que você insiste aqui no programa é assim, como construir a sua autoconfiança. Imagino que isso tem muito a ver com o preparo, né? A pessoa estando preparada, ele vai estar muito mais autoconfiante e a autoestima dele, que é outro ponto que está focado aqui também, vai estar presente nessas questões todas, é isso? Nessas questões todas. Autoconfiança. Sem autoconfiança, ele não vai ser um vendedor de sucesso. Ele tem que ter a sua autoestima tem que estar sempre elevada, né? Porque vendas tudo desmotiva, é muito não. Se o vendedor chega despreparado no cliente, ele vai receber de fato ou não, e isso ele vai destruindo todo, né, a autoestima dele. Então ele tem que aprender a ter uma autoconfiança, né? Nós passamos isso aqui, todo o caminho das pedras para esse vendedor, para ele não se desmotivar, né? Então porque o cliente sente quando você está com baixa, né, autoestima, baixa autoconfiança, você não passa a vibração positiva. Exato. O vendedor chega todo desmotivado, porque o cliente primeiro ele compra você. Antes de ele comprar o seu produto, ele compra você como mercadoria. Sem dúvida. Então, tanto nós temos também a aula de vendendo você, né? Se não aprender a se vender, o vendedor tem que se vender. Se o cliente não comprar você, vendedor, como mercadoria, ele não compra a sua mercadoria. Existem algumas técnicas, não sei se técnicas, eu estou colocando técnicas, essa palavra entre aspas, porque pode ser que seja inclusive um conceito errado que eu vou perguntar para você. Aham. Às vezes o vendedor tem uma técnica aí, assim, entre aspas, para quebrar o gelo na conversa com o cliente. E às vezes acaba enveredando por temas que não tem nada a ver com o tempo, acaba representando até uma perda de tempo em relação àquilo. Como é que é isso? Como é que o cliente recebe essa quebra de gelo? Falar sobre o Corinthians, falar sobre a Presidente da República, sobre o Presidente da República, enfim, como é que é isso, Robson? Existe um mito muito grande que o vendedor acha que só porque ele está vendendo ele tem que falar mais do que o cliente. E aí ele acaba entrando num processo de desvenda, né? Então não é esse. A providência divina já nos deu 2 ouvidos e uma boca, que é para você falar menos e ouvir mais. A quebra de gelo, você na nossa primeira aula de transmitir credibilidade e vender mais, nós já passamos essa situação para o vendedor, né? Para ele criar logo uma empatia com o cliente. O cliente tem que sentir uma empatia, né? Criar um vínculo com esse cliente. Logo em seguida, o que nós temos que fazer é o seguinte, algumas perguntas que exijam respostas, né, do nosso cliente, fazer o nosso interlocutor falar. Porque nós, vendedores, somos, na verdade, um solucionador de problemas do nosso cliente. Sim. O problema do vendedor, às vezes, ele quer vender somente o produto. Nós ficamos falando em produto. E quando você quer vender produto, você não agrega valor e o cliente não compra. O cliente compra o quê? Ele compra a solução do problema dele. Isso. E eu já vi vendedores, já vi cases de empresários falar para mim, o cara liga para ele, ou vai lá e fala, pô, você precisa comprar, é o leitinho das crianças que eu preciso, como é que fica? Então o cara acaba pedindo, pelo amor de Deus, para o cliente comprar. Não existe isso, tem que fazer perguntas para o seu cliente. Não é esse o argumento definitivo. Não é esse o argumento definitivo. Nós precisamos fazer perguntas direcionadas para o cliente, fazer ele falar, sentir a necessidade do cliente e oferecer um produto certo para ele.
né? Robson, as pessoas, os vendedores de um modo geral, se preocupam sempre, é claro, as empresas de um modo geral, em ampliar as suas bases de clientes. Mas é muito normal que um vendedor, ao longo de sua carreira, venda muitas vezes o mesmo produto para os mesmos clientes, né? Para os mesmos clientes. É aí que ele tem que se renovar, né? Como vender sempre para o mesmo cliente? Eu vi que esse é um outro ponto que está no programa. Ponto. Como vender mais para os mesmos clientes. Isso é o que pega também no mercado. Se para trocar sempre o cliente, talvez ficasse mais fácil ou não, sei lá, mas o fato é que não é assim. Sim, não. O que é... Por exemplo, o que o vendedor, quando ele muda de uma empresa e vai para outra, o que ele leva? A carteira de cliente dele. Então nós temos que saber cuidar muito bem da nossa carteira de cliente, né? E tem vendedor que não se atentou a isso ainda. Você tem que ter uma boa carteira de cliente. Agora, como que eu faço para eu vender mais para esses mesmos clientes? Existem vários fatores. Nós temos, você pode agregar um outro produto, né? Um outro produto naquela mercadoria que você já está vendendo, e outras técnicas que a gente apresenta também no curso, né? Que é você passar para o seu cliente uma forma, transformar esse seu cliente em seu vendedor também. Isso é uma forma fantástica. Se o seu produto dá para o seu cliente, por exemplo, se o vendedor vende por um CNPJ, ele tem vendedores, não tem? Eu vendo para uma empresa que a empresa revende o meu produto. Aqueles vendedores podem ser os meus vendedores. Se eu for lá como vendedor e treinar os vendedores do meu cliente, automaticamente eles vão vender mais e eu vou vender mais para os mesmos clientes. Isso depende muito do seu segmento também. Tem várias formas, como eu disse, no nosso programa apresentamos várias situações para você vender mais para a sua mesma carteira de clientes. É possível desenhar a partir de vários modelos, né? Sim, porque nós estamos com turmas abertas hoje em Rio Preto. Nós formamos uma turma ontem, inclusive, né? E nós vamos iniciar uma próxima turma. Isso, quando vai começar agora, dia 16 de maio, é isso? 16 de maio. 16 de maio vai ser no Hotel Ibis, né? No Hotel Avenida Ibis. Arthur Nonato, 4193, aqui em São José do Rio Preto. Todo mundo sabe onde é o Ibis, na Marginal, é facinho de localizar. Muito bacana. E as pessoas muita gente está nos vendo em casa agora, quem é o público indicado para esse curso? Podem ser empresários, podem ser profissionais liberais, não é isso? Médicos, advogados, porque a princípio eles têm que se vender, né? Vender a si próprios, né? Quem são as pessoas moldadas para esse curso? São jovens, já formados, ou ainda cursando faculdade, por exemplo, quer trabalhar nessa área. Fala um pouquinho sobre isso, Robson. Quem são as nosso pessoas? Público para fazer o nosso curso: vendedor pracista, vendedor lojista, gerentes de vendas. É um público fantástico o nosso curso também. Lógico, os vendedores de um modo geral. Mas os gestores, os proprietários da empresa também. Na sala eu tenho gestor, eu tenho diretor, eu tenho gerentes e vendedores. Qual que é o objetivo do nosso curso? Interessante quando a gente pega uma empresa toda, porque nós abraçamos a empresa. Toda dificuldade que você tem na área de vendas, nós vamos tratar ela. Acaba fazendo um diagnóstico, né? Um diagnóstico. Se eu tenho uma empresa, eu tenho 10 vendedores, eu já sei quem que é os campeões de vendas. Eu sempre tenho 1, 2 ou 3 que são os caras que batem a meta. O nosso curso é fazer, se você tem 10 vendedores, 20% está batendo a meta, pegar esses 80% que não está batendo a meta, igualar ele com o campeão. E pegar esse campeão e deixar ele muito melhor. Então nós precisamos não só alinhar a tua equipe de vendas, fazer toda a sua equipe vender mais, bater a meta, como o gerente de uma empresa, geralmente, a maioria não foi treinado para ser gerente. Nós pegamos, às vezes, um bom vendedor e transforma ele em gerente, e aí é aquele caso, né? Você perde um bom vendedor e ganha um péssimo gerente. Pode ser, né? E aí isso acaba misturando. Então nós precisamos fazer o quê? Esse alinhamento, não só da equipe, como o que o gerente tem que fazer, até onde ele pode ir para ajudar o vendedor, e o vendedor tem que saber até onde ele pode ir com o gerente, até onde que o gerente pode ajudar ele. Porque tem vendedor que está exigindo muito do gerente e é a parte dele. E tem muito gerente que está fazendo a parte do vendedor. Sim. Então acaba dando uma mistura aí. Não, nós temos que saber qual que é o meu papel, qual que é o seu papel de gerente e qual que é o meu papel de vendedor. Robson, eu tenho a impressão que um outro ponto, você mencionou esse assunto agora, um outro ponto muito polêmico nessa questão, a questão das metas, né? As metas. Tanto a meta, do ponto de vista do vendedor, é assim, nossa, mas é uma meta inatingível, não é possível conseguir atingir isso, é uma pressão muito forte. Como é que é isso? Existem metas inatingíveis ou não? Como é que é isso? Como é que Olha, o curso trata disso? Existem metas inatingíveis, como você colocou.
E isso desmotiva toda a sua equipe de vendas. Claro. Você tem que fazer um Ao invés planejamento. de você achando que vai ser muito positivo, vai forçar todo mundo a cumprir meta, mas não vai, né? Porque O vendedor ele sempre quer vender mais, ele quer vender, ele não vende às vezes porque está despreparado, mas ele está ali na área de venda, ele quer vender mais, né? E às vezes o gerente não passa algumas metas que sem planejamento. Porque é óbvio que eu tenho um vendedor de uma determinada área que tem uma renda per capita grande, ele tem que ter uma meta maior, ele tem que ter uma cota maior, porque ele tem um público melhor na mão. E tem vendedores que não. Tem vendedores que estão com um público menor, né? Então as cotas elas têm que ser muito bem divididas. Nós não podemos colocar a cota muito alta, onde eles não consigam atingir, que vai desmotivar toda a equipe. Né? E equipe desmotivada, a venda não acontece. Então as cotas têm que ser atingíveis. Óbvio, o desafio, quem pode desafiar o vendedor? É o gerente. É o gerente que tem o papel de fazer esse desafio. Mas ele tem que desafiar fazer metas alcançáveis. Por quê? Porque nós temos que comemorar. Isso. E muitas empresas esquecem de comemorar as conquistas. Nós temos que ter motivo para nós comemorar. Então nós precisamos chegar, por exemplo, 50% de aumento de venda até o final do ano. Vamos repartir isso em 10% de aumento mensal, né? Ou 5%. Faça o seu planejamento muito bem feito para não desmotivar a sua equipe. Agora, todo mundo tem que estar comprometido. Comprometido com o quê? Aí é que está, né? Comprometido com o resultado da empresa. Robson, e agora cada dia é um dia de cumprimento de metas, né? Eu nunca tinha prestado sobre essa questão, mas você me mencionou agora há pouco, falou assim, olha, todo dia o cara acorda ali tendo que cumprir 5%, que é o número de dias do mês. Exato. Dividido, então dá no mínimo 5%. O vendedor ele não para fazer conta, mas é essa. Todo dia ele tem 5% da meta dele. Se vender hoje, tem que vender 10%. Se ele não vender 5% hoje, amanhã ele tem que vender 10%. Então ele não pode fazer corpo mole. Um campeão de vendas, ele vende todo dia. Todo dia. Isso todo dia ele tem que vender. Bacana. Deixa eu reafirmar, então o curso começa, a nova etapa do curso começa dia 16 de maio. 16 de maio. O curso vai acontecer sempre às terças-feiras, das 19h30 às 22h30, né, no Hotel Ibis, na Avenida Arthur Nonato, na Marginal ali, é fácil de localizar em Rio Preto. As pessoas interessadas, como podem entrar em contato com você? Como fazer esse contato com você, Robson? Esteja à vontade, por favor. O nosso escritório ainda está em Birigui, na cidade de Birigui, né? O fone do nosso escritório é o 18 3638 4518. Ou através do celular mesmo, 997 15 75 17, que é o meu celular. 997 15 75 17. Legal. Exato. E tem o nosso e-mail, posso deixar o meu e-mail aqui? Por favor. robsonpenha@grupokla.com.br. Manda um e-mail e tem a nossa fanpage no Facebook, KLA Rio Preto, Escola de Vendas e Negócios. Bacana. Os cursos têm sempre um encontro semanal, sempre às terças-feiras. Sim. O encontro semanal, a gente estava conversando, é a periodicidade ideal, né? Um bom intervalo entre um e outro encontro, né? As pessoas têm tempo para praticar, para se planejar, enfim, é um bom tempo. Exato. Nós apresentamos 2 aulas, nós tivemos 3 horas de treinamento numa aula, tem uma semana inteira para colocar em prática. Na semana seguinte, estamos juntos, acompanhando todo mundo que deu certo. Robson, eu tive dificuldade nesse... Vamos lá, vamos tirar suas dificuldades, as suas dúvidas, né? Teve aquele feedback, resolvido o problema, aí nós seguimos com o curso para frente. Robson, como eu já imaginava, no começo da nossa conversa, e antes aqui eu conversei com você, o nosso tempo ia ser curto para a gente abordar todos os temas. Sim. O nosso programa, infelizmente, já está chegando ao final. Não deu tempo de falar sobre um projeto futuro que você tem aqui para Rio Preto, que é construindo uma empresa lucrativa. É um módulo do curso mais avançado, né, para inclusive gestores, proprietários de empresas. Fala um pouquinho rapidamente sobre isso, Robson. Pode ser? O nosso terceiro módulo, construindo uma empresa lucrativa. O que é esse módulo? O empresário, geralmente, ele está sozinho. Né? Nós vamos acompanhar a sua empresa por 90 dias também. Aqui é um módulo exclusivo para donos de empresas e diretores. O que nós apresentamos neste módulo? São 24 palestras, 24 aulas também no mesmo formato. São 12 semanas, 3 horas de treinamento por semana. Então o que acontece? A pequena e média empresa, geralmente o empresário está sozinho. Ele não tem um mentor, ele não tem uma assistência que ajuda ele na tomada de decisão. A equipe de vendas, ele tem o gerente, ele tem o supervisor, o gerente tem lá o gestor e o dono. Quem que ajuda o dono da empresa a tomar uma boa decisão? É um ser solitário, né? É um ser solitário. Nós estamos aqui para ajudar.
90 dias você vai ter um acompanhamento da tua empresa por 90 dias, todas as dificuldades. Aí nós vamos falar de lucro. Aí nossa primeira aula, o poder do lucro no mundo dos negócios. O lucro é um grande objetivo de um negócio, lógico, não há dúvida. O empresário às vezes fica pensando no faturamento. Também é muito importante, mas não é tudo, né? Faturamento pode Sim, quebrar a sua uma empresa vive do lucro, não vive do faturamento. Por isso que tem muita empresa, quanto mais vende, mais quebra. Eu sou consultor também, faço consultorias, mentorias em algumas empresas, né? Como já foi apresentado aqui. E eu vi N empresas que quanto mais vendiam, mais quebravam. Por quê? Porque o empresário não estava com foco no lucro, ele estava com foco no faturamento. Então, você está no mercado é para ganhar dinheiro. Você está no mercado é para ter lucro. Sem dúvida, Robson. Não é verdade? Eu queria agradecer muito a sua presença. Robson Penha, diretor da empresa de vendas e negócios KLA, de São José do Rio Preto. Obrigado, viu, Robson? Eu que agradeço. Na próxima etapa do curso, começa dia 16 agora. 16 de maio, estamos aí juntos. E sempre que tiver um tempinho, volte aqui para a gente continuar conversando sobre empreendedorismo, sobre essa capacidade de vender. Isso é muito legal. Vamos abordar. É o que move o mundo, né? A ferramenta que move o mundo, as vendas. Na verdade é isso. Obrigado, Exato. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Sucesso para você. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você fica convidado para estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.